Atenção, produção, luzes. Isso aí. O diz Gustavo não se acostuma com a estrutura não, hein, Gabriel? Salinha privada, mesinha profissional. Isso aqui é a propriedade da Prefeitura do Rio, né? Tem que respeitar. Gente, vamos começar? Vamos lá. Ó, se perceberem bagunça ali, ó, o bloco dos professores de oratória tá ali atrás. Tudo professor de oratória ali. Legal. Zenin, tá no enquadro? Beleza. Se eu vier muito pra cá, eu saio, né? Aí você fica maluco. Aí você me acompanha? Você vai me acompanhar? Se eu vier pra cá também? Que você quer câmera, compadre? Olha aí. Oh, tem que botar um desse lá no estúdio, ó. O Gabriel e eu. Eu vou trabalhar junto contigo, Gabriel. Vamos lá, gente. Antes de eu começar de fato a gravação, acredito que todos aqui, ou se não todos, tem alguns acompanhantes, já ouviram o Insider. A gente vai ter uma gravação do Insider hoje. Vai ter o episódio 250, só que antes eu quero começar de uma maneira diferente. Vai ter o tá no ar, tá valendo, que o Gustavo tanto me zoou. Vai ter. Só que até chegar lá, eu quero explicar rapidamente, eu quero 5 minutos, tá? Não vou demorar, não. Influente que fala 5 leva 10, né? Leva 15. Mas vai ser rápido. Por que eu quero fazer esse início diferente? Porque esse é o último episódio do Insider, não só da 4ª temporada, mas é o último Insider da história. O Insider, ele vai acabar. Tá ensaiado, né? O coro da Bruna. Pois é, gente. E por que o Insider vai acabar? Pergunta que muitos de vocês já me fizeram. Eu já expliquei para algumas pessoas já, mas eu queria fazer isso justamente para deixar muito claro e ter vocês aqui é importante também para eu ter essa fala. Muita gente enxerga fim de ciclo como algo ruim. Ah, acabou então porque não deu certo. A gente se acostuma muito na nossa sociedade a finalizar ciclo pela dor, né, e não pelo amor. Bonito isso, hein? Inês, bem-vinda, minha querida! Mas a gente pode terminar o ciclo quando as coisas estão bem também. Inclusive, o papo de hoje do podcast é sobre final de ciclo, sobre fim de ciclo. Para a gente entender tudo o que está acontecendo, e não só comigo, mas todo mundo tem histórias de finalização de ciclo aqui. E eu comecei o Insider. Por que eu comecei o Insider? Eu comecei o Insider lá em 2018. Porque eu estava numa transição de carreira, eu não trabalhava só profissionalmente com comunicação, e eu queria trabalhar só profissionalmente com comunicação. Então, nessa transição, eu comecei a usar o LinkedIn, comecei a produzir conteúdo, muitas pessoas aqui eu conheci através do LinkedIn, por causa do LinkedIn, e eu vi no podcast uma oportunidade para, cara, eu vou fazer o que eu gosto, porque eu já tinha trabalhado 1 ano numa rádio, eu sou locutor, para quem não sabe, essa voz bonita aqui, impostada, é de locutor, mentira, foi treinada também no clube. Então, por isso que eu comecei. E como o Insider começou, né, o Golden Circle lá do Insider, o Insider começou como monólogo, eu comecei sozinho. Eu não comecei com uma mesa redonda maravilhosa dentro do planetário do Rio de Janeiro. Não, comecei sozinho, cara, no quarto, gravando os áudios, pegando o post do LinkedIn e referenciando produtores de conteúdo. Era isso que eu fazia lá no início. E eu fiquei um pouco desmotivado no início, em junho. Eu não sei se já contei isso pra muita gente, mas em junho, eu comecei em janeiro, em junho eu pensei em desistir. Eu falei, caramba, eu vou parar o Insider. Vou parar o podcast, porque, cara, eu acabei agora de me lançar como um empreendedor. É glamouroso falar isso, né? Me lançar como um empreendedor. Nossa, que responsabilidade. Eu queria parar, eu ia parar, só que tiveram 2 caras que, um ia estar aqui no Podview, o Mandarino e o Vitor. Eles falaram, Nélio, não para não, cara. E aí o Mandarino, ele me deu um Zoom H6. Quem é do audiovisual vai saber o que é. Quem não é o melhor gravador que existe. É o gravador pica das galáxias. Ele me deu e falou, ó, não para. Aqui tá a estrutura. E logo em seguida, depois que ele me deu, eu fiz uma parceria com a Faixa. Inclusive, conheci Gustavo Esteves lá. Era meu professor lá da Faixa. Hugo e Yuri. Cadê Yuri? Conheci lá na Faixa também.
que eu comecei a fazer um podcast pra faixa e aí eu ganhei um estúdio. Aí eu falei, opa, agora sim eu sou podcaster, dona Flor. Agora eu tenho um estúdio. Pô, olha aí. Eu vou ficar gravando em casa? Pô, agora eu vou gravar no estúdio. Comecei a gravar, comecei a fazer entrevista e tal. E aí começaram a vir os primeiros testemunhos. As pessoas falando, pô, Nélio, gostei, cara, eu ouvi podcast, queria ir no seu podcast. E, cara, quer vir no meu podcast? Eu tinha que ficar correndo atrás de convidado. Pô, cara, posso entrevistar? E algumas pessoas começaram a ter interesse, alguns ouvintes começaram a falar, cara, legal, gostei do conteúdo. Pô, viu que você postou e isso me ajudou a fazer tal coisa. Isso deu um gás. Aí falou, pô, deu um gás? Maravilha. Isso lá em 2019, quando eu comecei. Só que eu mudei o podcast. Eu comecei como monólogo, aí virou entrevista, virou mesa redonda. Ah, Nélio, você conquistou milhares de ouvintes de cara? Não, não conquistei, porque é difícil manter audiência. Quem tem podcast? Quem tem podcast aqui? Levanta a mão. Olha aí, aqui, ó, podcasters. Quem tem podcast ou quem produz conteúdo sabe que não é fácil manter uma audiência alta. E eu mudei bastante ao longo do caminho. E nessas mudanças ao longo desses anos, 4 anos, eu estava fazendo uma pesquisinha para essa fala para vocês, para fazer umas analogias. Em 4 anos, o que dá para fazer em 4 anos? Dá para fazer muita coisa, né, Mira? Cara, dá para fazer muita... Em 4 anos, Mira, dá para fazer 700 mil e 800 miojos. Se você multiplica os minutos, 3 minutos, né, miojo? 700 mil e 800 miojos em 4 anos. Mas em 4 anos também dá para fazer mais de 100 mil plays, mais de 9.900 minutos de podcast, o que equivalem a 165 horas de conteúdo. É o que o Insider tem hoje. Que são 7 dias de conteúdo. Se você quiser, dá para ficar uma semana inteira. Alô, Pablo, uma semana inteira ouvindo Insider, cara. Imagina, sem parar. 7 dias. Em 4 anos. Em 4 anos dá para fazer... Em 4 anos dá para organizar uma Copa do Mundo. Não é? 4 anos. E perde em 4 minutos. Porra, nem fala. Só Deus sabe, Lohana sabe como, e Guilherme sabe como eu fiquei triste. Comprei chapéu, investi no Brasil, cara. Corneta. Não ri não, você estava lá. Em 4 anos dá para organizar uma Copa? Dá. Em 4 anos também dá para você chegar em 50 países com o seu podcast. Cara, a gente chegou em mais países do que tem na Copa do Mundo. Nós fomos ouvidos em todos os continentes do mundo, tem ouvinte do Insider. Em 4 anos dá para fazer uma graduação, um doutorado, alô, senhor Tiago Rosa, um mestrado, né? Dá para fazer. Mas em 4 anos também dá para você sentar na mesma mesa e aprender com Luísa Trajano, Geraldo Rufino, Marta Gabriel e grandes experts do mercado. E o Edu, ele não está aqui hoje, ele fala, o Insider é o nosso MBA. O Insider a gente aprende, se a gente tivesse que pagar para estar com essas pessoas, cara, não seria fácil. Então foi isso que a gente fez ao longo desses 4 anos. E o Nélio de 2018, de dezembro de 2018, quando ele começou o Insider, é um outro Nélio de dezembro de 2022. É um cara diferente. E se eu puder elencar tudo que ficou do podcast, assim, 3 pontos, vai. Primeiro, 250 picos de prazer. Isso fica um pouco estranho falando. Não, mas porque minha sogra e minha mãe estão aqui, né? Ok. Mas são momentos que eu adoro fazer isso. E eu criei para ter esses momentos de Insider. Me deu autoridade. Eu consegui ter autoridade, eu consegui ter ganhos de fato financeiros também através do podcast. E, claro, relacionamento. As pessoas que eu conheci, as pessoas que me aproximei, amigos que ficaram. Então, isso o podcast me trouxe. E a decisão de terminar é porque tudo isso que eu ganhei com o podcast já está em mim. E eu vejo que eu posso ganhar mais coisas daqui para frente. A decisão, eu falei lá de fim de ciclo no começo, né, que a gente encara muito, poxa, está finalizando o Insider, não é um desperdício do que você fez? Cara, não. Tudo tem início, meio e fim. Tudo acaba. A gente acaba. Então a decisão de acabar até é para eu ter novos aprendizados, para eu me descobrir em novas experiências, para eu cuidar de mim também, porque Nelinho está trabalhando demais. Nelinho está trabalhando muito. Então eu decidi colocar um ponto final no podcast e decidi fazer isso de uma maneira para cima,
E o planetário aconteceu. Eu falei, caraca, planetário, isso aqui ficou maluco quando eu falei planetário. Então, uma melhor maneira não haveria. E reunindo vocês aqui, todo mundo tem um lugar especial, menos os acompanhantes que eu conheci hoje, tá? Eu tenho que ser sincero. Tem gente que eu conheci hoje, que eu nunca vi na vida. Mas, pô, quem eu conheço? Tem que ser sincero, né? Quem eu não conheci hoje, que já está mais tempo, que já ouve podcast, tem um lugarzinho especial no meu coração. Quem chegou hoje, pode garantir um lugar, tá? Mas aí vai levar um tempo, né, gente? Claro. Tá bom? Então esse é o principal motivo. Eu espero que vocês se divirtam. Vocês vão interagir durante a gravação, então quero que vocês interajam. E a responsa é... A gente vai ter aqui, tem aproximadamente 40 pessoas. Vocês representam 4.000 ouvintes. Isso significa o quê? Que vocês têm que fazer barulho de 4.000 pessoas. Beleza? Pode contar contigo? Então, para finalizar, agora uma salva de palmas. Vai lá. Com grito, com grito. Vai. Gabriel. Boa. Valeu. Tá bom. Se a gente vai ser expulsor do planetário. Show. Gabriel fica maluco lá dentro com o barulho. Legal, gente. Bora começar? Vamos lá. Muito bom. Olha, quando eu anunciar vocês fazem o mesmo barulho de novo, tá bom? Caraca, a Giza faz o barulho de 20 pessoas, né, cara? Foi um elogio, Giza. Claro, potência vocal absurda. Tá valendo! Voltamos para a última experiência insideriana. Não só o último episódio da temporada, mas o último Insider. Isso é muito legal, eu me sinto maestro fazendo isso. E olha, nesse episódio 250, você já viu que eu não tô sozinho. Porque você só tá me vendo aqui na câmera agora. Você tá no Spotify, você tá no YouTube, você tá me vendo, mas você vai ver mais gente. Eu não poderia ter outro senão esses convidados. E que convidado, né? Você deve estar se perguntando. Quem seria tão importante para protagonizar a última mesa do podcast? Ela que está aqui representando você. Você, não sei, tem muita câmera aqui na minha frente. Que está agora com o fone no ouvido. Ela que fez valer todos os episódios desse podcast. Desde a primeira temporada até hoje. Ela que vive todo o conteúdo entregue por esse podcast, a audiência do Insider aqui simbolizada pela plateia do Planetário! Isso é muito Bruce Buffer, né? Spider! Legal. Adorei. Então, viu? Você que tá vendo agora, você tá aqui representado. Você não tá aqui de verdade, tá? Pode ser que você que tá aqui tá vendo isso. Mas quem tá aqui representa você que tá aí do outro lado da câmera. E claro, né? Eles que estão sempre comigo, que estão representando todo o nosso time de co-host. Pense numa agenda complicadinha. Vamos lá. Ele, o símbolo da geração Z do Insider, o super estagiário em pessoa, o homem que revoluciona o mercado de estágios no país. Ele é tiktoker, ele é top voice, ele é colunista da Exame, o CEO da Academia do Universitário, nosso bodybuilder, Diego Cidade na mesa do Insider. Uhul! Fala pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. E o Insider
Pra mim foi uma peça fundamental de relacionamento. Então, assim, por exemplo, a Mira tá aqui e a gente tava com ela, assim, e várias portas se abriram, várias coisas legais aconteceram, e você é o cara. Tamo junto, cara. Obrigado. Vamos lá. E ele, pra gente fechar a nossa bancada de co-hosts, a maior referência em Digital Analytics do país. O comendador desse podcast. Você achou que eu não ia falar? O todo-poderoso das métricas. GA, Google Analytics, pede bênção para esse homem. Do Meyer para o mundo. O Tsubasa da Métricas Boss. Salva de palmas para Gustavo Esteves! Anelhão, prazerzaço estar encerrando isso aqui. Quero antes te agradecer ao Diego, que ficou na frente do professor de oratória, para eu ficar longe, para não ser analisado. Olhem pro Diego, que ele ainda é novo, tem tempo ainda para evoluir, fica à vontade. Para mim, deixa de lado, viu? Quero agradecer, logicamente, e acho que você falou sobre o encerramento, parte inicial aqui para bater sobre isso, que é interessante. O Miguel Falabella, que é um grande dramaturgo aí, que escreveu Sai de Baixo, Toma Lá da Cá, entre outras coisas. Ele falava que tudo que era bom deveria acabar enquanto estava no auge, porque a memória das pessoas refletia ao que estava bom. E acho que a gente pode fazer um paralelo nesse momento até com carreira de jogador de futebol. Você pegar o Daniel Alves aí, que foi multicampeão, está com 40 anos e está sendo contestado na seleção brasileira. Talvez se ele tivesse parado um pouquinho antes, todo mundo lembraria dele como grande Daniel Alves, né? Eu acho que você está num momento bom, viu? Parando no auge, né, cara? Boa, legal. Então vamos lá, gente. Antes da gente começar, vocês estão vendo que tem mais um sofá livre? É para vocês, tá? Então, saibam que aqui não é uma aula de oratória, né? Eu sinto que os meus alunos e os professores ali, olhem pro Diego. Olhem pro Diego. Não, porque os alunos sentem mais ou menos isso quando a gente fala, ó, eu vou chamar, tá? Eu vou chamar. Então vai ter algum de vocês vai sentar aqui em algum momento para interagir, para trocar com a gente. E também, claro, vão ter algumas surpresinhas durante o papo. Não vai ser um papo só de nós três, vai ser um papo de todo mundo. Então bora lá. Antes da pré-pauta, os avisos. Não vou pedir para subir o BG não, tá? Não? Só BG não. Você bota isso aqui na edição. Vamos lá. Se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, chegou tarde. Não, tô brincando. Porra, imagina o cara chegando no último episódio. Você tem 7 dias ininterruptos para ouvir tudo. Exato, olha aí. Não, ó, nós temos o episódio 0, tá legal? Você tá chegando aqui pela primeira vez? A gente tem o episódio 0 aqui no feed, que ele dá todo o contexto do podcast. Mas eu já fiz isso aqui na abertura desse podcast. Então não precisei ouvir o episódio 0. Mas como o Gustavo falou, você tá chegando no episódio 250, esse é o último episódio do podcast. Então vem, curte, aproveita e vai para trás agora, dá o rewind, vai ouvindo de trás para frente, até o início. E já falei aqui que vão ter perguntas, vão ter convites para o sofá e vão ter sorteios, tá? Vocês viram aqui camisa do Insider, viram boné do Insider, caneca do Insider, vai ter sorteiozinho de caneca. Quem quer a caneca do Insider aí? Não vai ter para todo mundo, não. Não vai. Ó, vão ter 6, acho que 6 sorteios. Sorteio pra caramba, hein? 6 sorteios até o final. Então vocês têm chance de ganhar. Torce pra não chegar mais ninguém, né? Porque se chega mais gente, fica mais difícil de ganhar. Bora lá, vamos começar. Seguinte, a gente geralmente começa com um ponto de compreensão para colocar todo mundo que está ouvindo esse podcast no mesmo ponto de partida que a gente que está aqui. E o ponto de compreensão... meu celular, vou precisar do celular agora. É o seguinte, quando a gente sabe que um ciclo ele acabou, porque a pergunta que todos vocês me fizeram, inclusive antes de chegar aqui, pô, Nélio, por que vai acabar? Sabe, pô, tá legal, tá fluindo, tá crescendo a audiência, pô, você tá alcançando um monte de gente, por que vai acabar? Então, o primeiro ponto que eu quero puxar da pauta é esse, quando a gente sabe que um ciclo ele chegou ao final. E antes de passar a palavra ou para o Diego ou para o Gustavo, a Carol, que é a co-host aqui também do Insider, ela acabou de fechar um ciclo. Ela era gerente de marketing sênior lá do LinkedIn, para a América Latina, e ela finalizou o ciclo tem um mês, e eu pedi para ela mandar um áudio rápido, então eu vou colocar o áudio dela aqui, para a gente ouvir, e a gente parte em cima da resposta dela, beleza? Ela acabou de perguntar, vai transmitir ao vivo? Não, cara, custa R$15 mil para transmitir ao vivo.
Não dava pra gente ao vivo. Me pediu para contar o que me fez Quando a Nelly me pediu para contar o que me fez perceber que meu último ciclo tinha encerrado, eu achei bem desafiadora essa pergunta, porque é uma resposta que tem várias camadas, né? Mas eu acho que dá para resumir em 3 grandes coisas. O primeiro é quando você percebe que você já ocupou ali todos os espaços disponíveis do lugar onde você está. E aí aquilo, de certa forma, você tem que buscar espaços maiores para crescer, você tem que buscar outros buraquinhos ali para se enfiar, para poder expandir as coisas que você precisa expandir do seu próprio desenvolvimento. É quase como quando você tem uma planta e você precisa trocá-la de vaso para ela continuar crescendo, continuar desenvolvendo. As empresas, elas crescem e se desenvolvem muitas vezes em direções que não são exatamente a do desenvolvimento do funcionário, né? Cada pessoa é individual, cada carreira é individual. Então, às vezes, um ambiente que fazia todo sentido para você uns anos atrás e que, né, proporcionou muito desenvolvimento também para você, em algum momento já não vai mais oferecer tanto aquilo que você precisa naquele momento para sua carreira. Então, isso é uma coisa que você começa a sentir meio como uma plantinha. O segundo ponto é quando você olha para trás e você vê que você cumpriu uma missão, né? Que você cumpriu ali, você entregou aquilo que estava sendo esperado de você naquele lugar, naquela posição, naquele projeto. E aí é muito nítido, assim, foi muito nítido para mim quando eu olhei para trás e consegui falar, nossa, eu entreguei isso aqui. Eu deixei esse legado, sabe? Você se sente mais em paz com a decisão de entender que aquele ciclo acabou. E por último, que eu acho que é o grande, né, a cereja ali do bolo, é quando você olha para um outro ciclo que pode abrir e ele faz todo sentido para você naquele momento. Eu acho que é uma combinação que faz com que você se sinta muito confortável de poder encerrar um ciclo com orgulho, com paz, sabendo que você entregou o que precisava entregar, e que existe um novo ciclo para se abrir que vai oferecer muita oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de explorar coisas novas, e que faz mais sentido para você naquele momento. Foi assim que funcionou para mim. Que legal. Adorei a analogia da plantinha, né, que ela fez do vaso. Ficou bacana. Diegão, como é que você pensa isso a partir do que a Cacau falou? Eu fico pensando que o encerramento de ciclo bate em cada pessoa de uma forma diferente, né? Então, conforme foi falando e o Nelly me falou, eu pensei assim, putz, quais ciclos se encerraram importantes assim na minha vida? E, por exemplo, de uma retirada de um sócio. Foi um fechamento de ciclo para uma startup, é uma coisa muito impactante, né? Pô, a pessoa que estava lá no começo contigo e tal. E aí a empresa, vários investidores meus falam isso, que a empresa naturalmente cresce de forma mais exponencial e nem sempre as pessoas crescem da mesma maneira, porque cada um tem o seu próprio timing ali, né? E eu já senti aquilo antes. Eu já senti aquela... Não tá indo, não tá muito bom, não tá. Mas eu nunca me senti seguro o suficiente de fazer um movimento tão impactante, que é encerrar um ciclo de uma maneira assim, abrupta, sabe? É um sócio, né? É um sócio. E eu só consegui fazer esse movimento quando eu tive suporte de pessoas, quando o Iago foi evoluindo mais profissionalmente falando, quando entrou uma outra pessoa lá dentro da U mais seniorizada, que foi me dando segurança para eu poder fazer esse determinado movimento. E essa pessoa foi tendo atitudes que foi ficando cada vez mais claro e também insustentável. Talvez se eu, daqui a 10 anos, se eu tiver uma outra startup, tiver um movimento desse, eu sou muito mais maduro e fica muito mais claro saber quando encerrar ou quando nem começar. Então, foi muito através de atitudes e o Falcone fala isso, uma parada que eu gosto muito, quando tá falando de pessoas. Quem? Falcone. Falcone. Ah, tá. Que quando você tira uma pessoa, demite uma pessoa que não está culturalmente alinhada, é bom para os dois. É muito bom para a pessoa, que vai fazer com que ela saia daquilo e eu sou melhor onde ela tem que dar o melhor, e tanto quanto para a empresa. Então, foi uma parte que eu só consegui fazer porque eu tive pessoas ao meu redor, digamos que uma rede de apoio dentro da empresa, para me sentir seguro o suficiente para encerrar um ciclo. Legal, bacana. Guga? Cara, quando você fez essa pergunta, mandou a pauta,
Eu fiz uma reflexão, eu gosto muito de esporte, a gente está no momento de Copa do Mundo, e eu fui fazendo uma reflexão exatamente de 2 momentos que eu não sei se fica muito explícito para todo mundo da Copa do Mundo agora. A gente tem o Messi na final, e ele está fechando um ciclo. Ele não joga uma próxima Copa do Mundo, ele está no Paris Saint-Germain, talvez ele esteja negociando para jogar na Major League Soccer dos Estados Unidos, que não é uma competição tão acirrada, mas ele está na final da Copa do Mundo, todo mundo está falando do brilho que o Messi está dando para a Argentina. E aí você olha o outro lado, a pé da chave, que era o Cristiano Ronaldo, fechando um ciclo de uma maneira totalmente errada, onde ele discutiu com o técnico português, ficou no banco, Portugal foi eliminado nas oitavas de final, Cristiano Ronaldo foi demitido do Manchester United. Ou Cristiano Ronaldo foi demitido do Cristiano Ronaldo, né? Foi uma rescisão amigável, mas ele foi demitido do Manchester United. Ele está sem clube, um time do Marrocos chamou ele para ganhar o maior salário do mundo, ele falou que o Marrocos não vai, e a visão que todo mundo está tendo do Cristiano Ronaldo é uma visão totalmente ruim, né? Olha o fechamento de ciclo que ele está tendo. É um cara que está agora cheio de polêmicas, não está jogando em lugar nenhum, a última chance dele conquistar uma Copa do Mundo ou chegar numa final foi ruim. E baseado nesses 2 ciclos, eu tentei olhar momentos que eu vivi que me ajudaram a refletir sobre um fechamento de ciclo, assim. Acho que a primeira coisa foi o que eu falei no início aqui, né, do Fala Bela, que o Fala Bela fala muito isso, e toda vez que você via Sai de Baixo... Eu só consigo lembrar dele no final do video show lá. Cara, quando você via o Sai de Baixo, você fala assim, Sai de Baixo vai acabar? Mas é tão bom, é tão maneiro. Por que vai acabar? Porque fica esse gostinho. O gosto, na realidade, de você ter sempre a sensação positiva de qual era a emoção que o Sai de Baixo te dava. Toma lá da cá depois que ele fez, também é a mesma coisa. Pô, mas vai acabar? É tão maneiro. O que vai ser meu dia sem isso? Então, no auge que você tem que ter. E o Luciano também, meu sócio, fala uma outra parada que é muito maneira, que é qual o legado que você quer deixar. E aí é engraçado, desculpa, a gente está no Rio de Janeiro, então eu posso ser mais tranquilo. Você tem 2 sensações que você pode emitir, né, na pessoa. Uma, que é a sensação do, porra, que filho da puta, hein? Deixou um legado maneiro. E a outra é, filho da puta. É quão filho da puta você quer ser lembrado. E aí, quando você olha o fluxo aqui, quando você olha como é que você encerra as coisas, eu já falei alguns episódios do Insider, e na minha cabeça sempre refletiu isso. Pra mim é quando acaba, pra mim, Gustavo, no meu momento, é quando acaba o desafio e acaba o tesão. Então, toda empresa que eu trabalhei quando eu era CLT, quando eu entrava numa empresa, ou entrava no cargo, eu escrevia os 3 desafios que eu queria ter daquela empresa, daquele cargo. Quando eu chegava e alcançava esses desafios, eu escrevia novos. Se esses novos desafios eu olhava para a empresa que eu estava e eu refletia que eu não poderia alcançar ali, eu ia buscar em outro mercado, em outra empresa, uma posição nova, para alcançar aqueles desafios. Hoje, quando eu trabalho aqui na Métricas, eu vejo que quando a gente encerra um produto, quando a gente encerra o trabalho com um cliente, é quando acaba o tesão, talvez, da gente com aquele negócio, com aquele desafio, com aquela ideia. E eu prefiro encerrar com o cliente falando, mas por que a gente vai encerrar o projeto? Está tudo tão certo. Porque a gente já está prevendo que não vai dar. E o cliente sai satisfeito falando tão bem da gente por aí. Quando eu saio quando dá merda, o cliente vai falar, mas não funcionou não. Eu fiquei 5 anos com ele. Os últimos 2 meses deram merda. Ele vai refletir e vai falar dos últimos 2 meses. Então, minha reflexão é tentar acabar no momento que você está acabando. É refletir quando acabou. Cara, quando você está prevendo que você está começando a fazer aquilo de saco cheio. E aí eu fiz uma reflexão pessoal de último momento da minha vida. E você falou na abertura aqui que eu fui professor da faixa e tal. Pô, e durante muito tempo eu fui professor de todos os lugares aqui no Rio de Janeiro. Faixa, IBMEC, BMR, Uniswan, Estácio, todo lugar eu dava aula. E um belo dia eu refleti num momento onde eu fui dar uma aula num sábado, na faixa, eu adorava dar aula lá, e eu acordei e falei assim, caralho, sábado, meu irmão. Tô com 31 anos, sábado, meu irmão. Mó solzão. Eu tô indo pra faixa, ficar de 9 a 1 da tarde, vendo uns 3 alunos que estão interessados e 17 que só querem o diploma. Puta que o pariu, tá valendo a pena? Caralho, sábado, meu irmão. A gente vai pra faixa pra terra. Então, mas a reflexão que eu fiz, a faixa poderia ser substituída por qualquer outra instituição. Mas a reflexão que eu fiz foi, poxa, eu tô fazendo isso porque é uma parada que eu gosto, eu curto, ou eu tô fazendo porque eu tô fazendo? E chegou um momento que eu refleti e falei, cara, acho que eu tô fazendo porque eu tô ongoing, sabe? Eu dou aula em toda instituição, meio que tipo as coisas não estão mudando, eu mudo uma coisa ou outra para uma turma, porque querendo ou não, você não precisa mudar toda hora, o professor não precisa mudar toda hora a didática e a forma como leciona, porque é a turma que muda. O professor não vai lecionar de novo pro Nélio, vai lecionar agora para outra galera que nunca viu o seu conteúdo. Então você mexe uma coisa ou outra e tal. E eu refleti, falei assim, cara, pra mim acho que esse ciclo fechou. Eu não vou dar aula mais em instituição nenhuma. Pra mim, acho que tem 2 pontos positivos sobre isso. Ponto positivo número 1 é que eu dou abertura para outra pessoa
lecionar sobre isso ou para outras pessoas lecionarem sobre isso. Então, o que eu fiz foi olhar para o nosso time na empresa, na Métricas Boss, olhei 2 pessoas e falei, pô, vocês topam? Então, passa a fazer o seguinte, ó, começa a vir para as aulas comigo, ver como é a minha aula, toma o meu material. Antes de você dar sua aula, pô, te dou uma ajuda. Eu fiz isso por 2 anos e essas pessoas dão aulas no meu lugar hoje. Então, elas estão nesse tesão, estão lá, com vontade e tal. Essa foi a primeira reflexão que eu fiz sobre o momento que eu tinha ali. E a segunda reflexão que eu fiz foi, poxa, eu não posso ser o Gustavo, que eu sou, quem eu sou de verdade, em todas as instituições. Eu não posso chegar na FGV para dar aula de bermuda. Eu tenho que chegar de calça, jeans, a minha camisa não pode ter pelo de gato. Eu não posso chegar e falar, tipo, filha da puta, que vai dar merda. Eu não posso dar aula em certo lugar e falar do meu jeito. Então, como é que eu posso fazer isso? E aí, eu e o Luciano, a gente já tinha ideia há muito tempo na Métricas de montar a nossa forma de dar aula e tal. E a gente montou e, pô, eu sou mega feliz. Sim. Tenho muito tesão em dar aula, gosto disso, mas na minha instituição hoje, do meu jeito, da forma como eu falo, de sacanear o aluno, brincar, interagir, zoar, falar merda, e é o meu jeito. E quem não aceita, não tem problema, só não pagar o curso e vai para outro lugar que aceite e veja de sua forma. Mas não, na faixa não era assim, na SPM não era assim, eu estava dando aula ali porque eles compraram por aquilo, eles aceitaram a instituição. Eu era um elo da instituição, mas a instituição não era quem eu era. E isso só foi possível, a migração de pote de plantinha lá, porque você parou de dar aula em várias instituições e focou não tinha como. Acho que não teria como estar aqui hoje. Foi a realidade. Eu estaria dando aula. E para mim, para Métricas, para o Luciano, foi muito importante isso. Porque a forma como a gente captava profissional para trabalhar com a gente e cliente era dando aula. Então, naquele momento, eu dava aula todo dia e ele sabia. Eu falava assim, cara, você vai ter que segurar o tranco do outro lado, porque eu tô do outro lado aqui dando aula igual um filho da puta, mas a gente tá pegando cliente, tá pegando profissional para trabalhar com a gente, tá sendo super positivo, do outro lado você segura a ponta aí. Então teve um momento que eu dei aula domingo, porque era importante, porque ia ser numa instituição, numa empresa, na Enel, lá em Niterói, talvez a gente pudesse fazer alguma coisa com eles depois, não sei o que, então vou dar aula domingo, vamos embora, para conseguir isso. Chegou um momento, 9 anos de empresa também, um estágio diferente, onde a gente olha e fala, eu tenho outras maneiras de captar esse cliente hoje. Então, acho que eu pelo menos tentei encerrar o meu ciclo da instituição dessa maneira. Sim, sim. Antes da gente migrar para o próximo ponto da pauta, eu quero fazer o primeiro convite para vocês. Alguém aqui da plateia consegue falar sobre um fim de ciclo ou quando soube que era o momento de, cara, eu vou acabar esse ciclo. Quem quiser vir para a mesa... Oi, feito. Levanta a mão. Tiago Rosa, olha aí, cara, tinha que ser. Uma salva de palmas para o primeiro convidado. Este é Tiago Rosa, um dos maiores professores de oratória do país, com quem muito eu aprendi, fonoaudiólogo, doutorado, coordenador da PUC. Esse é Tiago Rosa. Se quiser, se apresente, Tiago, e fale sobre o seu fim de ciclo. Não precisa, já me apresentou muito bem. Meu pupilo, meu predileto, adoro esse menino. Vamos falar então do final de ciclo. Eu pertencia ao Clube da Fala, que é onde o Nélio hoje dá aula, e fui coordenador lá também, fiquei lá por 5 anos, né, Nélio? Acho que foram 5 anos. Mas eu saí de lá de uma forma hiper feliz, ao ponto que a própria dona do curso é minha amiga, a gente conversa o tempo inteiro, adoro, a gente sempre está trocando figurinhas, mas realmente um ciclo ele não termina só quando a gente está triste, pelo contrário. Eu fui cavar novos horizontes, quis me reciclar, teve um momento que eu estava trabalhando demais no Clube da Fala, mas eu quis voltar para a academia, porque eu amo a ciência, amo a pesquisa, amo a comunicação, eu tenho sede de aprendizado. Então eu voltei para a academia, e ao voltar para a academia, eu comecei a ter muitas propostas. Então eu passei processo seletivo para ser coordenador do curso de voz da PUC-Rio, fui ser professor na PUC-Rio, e em paralelo eu comecei a ser muito convidado para fazer palestras muito maiores, Nissan, Prudential, e precisa também ser ético no que você faz. Eu estava trabalhando em um local que era para ensinar comunicação. E como que eu iria estar no clube e, em paralelo, também sendo uma pessoa jurídica falando sobre o mesmo assunto, ensinando sobre comunicação, sobre oratória. Então, essa casa ficou muito pequena. Então, eu precisei voar. Então, foi o momento realmente que eu rompi com a minha casa, onde eu aprendi a valorizar ainda mais a comunicação, a grande importância, e lá que eu aprendi o meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, que através da comunicação você atinge voos muito mais altos.
E isso aconteceu comigo. E a cada dia eu consigo voar mais alto porque eu aprendi todas as técnicas de comunicação e consigo dividir isso com pessoas que já são enormes, e eu acabei me transformando em uma referência nessa área pelo simples fato de aprender com pessoas que abriram as portas, mas a gente também precisa saber dar um ponto final. E eu dei no momento certo, e quem disse que eu fechei as portas? Quem sabe no futuro voltar a fazer uma parceria, mas foi um ciclo que começou de uma forma maravilhosa e terminou do jeito que eu sempre desejei. E desbloqueou outras oportunidades. Total. E você lembra que eu falava, pô, será que eu vou sair? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter emprego? É um monte de si. E abrindo um pouquinho... insegurança, né? Muita insegurança. E abrindo um pouco do pessoal, a minha família são de servidores públicos. Então, a estabilidade financeira, eu fui criado para ser nerdzinho, sentar, passar em concurso público que eu passei, exonerei, porque não fazia parte de mim. Para mim era muito chato você fazer sempre a mesma coisa, receber sempre o mesmo salário, e eu querendo mudar, crescer, e eu sou TAC, eu não paro. Né? Ele estava falando, pô, eu trabalho muito, né? Nelinho trabalha muito, Tiaguinho também trabalha muito, eu trabalho demais. E eu amo, que para mim, hoje, eu sou, de fato, uma pessoa, além de privilegiada, muito abençoada, porque eu trabalho no que eu amo. E, de fato, quem trabalha no que ama não trabalha um dia sequer, e eu não me sinto trabalhando. Então, ontem eu estava no show da Alceu Valença, fui fazer social, cheguei em casa às 4 horas da manhã, a Nélio manda eu vir para cá às 8 horas, assim, sem dormir, vou, tudo bem, vou pagar isso depois, né? Mas, por enquanto, eu amo eu amo o que faço e, de fato, assim, foi um ciclo que teve início, meio e fim, e que amei, que me transformou, que fez o que eu sou, né, o que eu sou hoje, esse profissional, assim, eu aprendi muito numa casa muito pequena. E a gente pensa, pô, é pequeno, mas só por isso que você quis sair? Pelo contrário, eu tinha os meus medos, porque a gente foi crescendo em demasia, como você agora está crescendo com o Insider, a gente vai sair no momento que estava bombando o Clube da Fala, muitos e muitos alunos, a gente sendo o mais conhecido no Rio de Janeiro, o maior curso, você vai sair? Falei, vou sair, é o meu momento. Por ética e porque eu também queria voar mais alto. Legal. E estava tendo essas oportunidades. Então foi no momento certo. Esse foi Thiago Rosa na bancada do Insider. Uma salva de palmas. Mais palmas, mais palmas, mais palmas. Olha, quem quiser ouvir mais o Thiago, eu falei para você, não sei se eu falei no começo, mas aqui na plateia tem algumas pessoas que já passaram pelo Insider, inclusive Thiago está no episódio 167, Oratória do Medo à Alta Performance. Para. Segunda temporada, 167, ó, Thiago Rosa, lá vai contar só um easter egg pra vocês aqui. Vocês nunca vão saber se o Nelly tá falando do episódio correto. Porque vocês não têm condição de saber. Então ele fala qualquer número. Ele fala qualquer número, aí fica eu, Diego, aqui a gente fala, é o 67 mesmo. Foi. Ou então, ele já vem preparado, ele sabia que o Thiago ia entrar, ele já sabia que ele ia falar alguma coisa, ele já olhou que era o 67. Porque não é possível. São 250 episódios. Como esse homem sabe qual é o número? A mira tá abrindo o Spotify. Não, vai ser o 67, mas tá anotado aí. Tá anotado, cara. Gabriel. Não é 50, nem o Catra. O pai sabe o nome de todos. Nem o Catra. Eu olho. Thiago Rosa 67, velho. Qual o número? 167. Olha aí, ó. A gente olha aqui, ó. Tem um computadorzinho ali, ó. Tem umas faixas amarelas. Não tá escrito. Eu tô vendo o 67. Bateram um pau pra minha memória, tá vendo aí? Gabriel, adoro plateia, né? Porque plateia vai de pau. Não sobe beijo, não. Sorteador na tela. Vamos ao primeiro sorteio. Agora é hora de vocês ganharem presente. Vamos lá. Antes do primeiro sorteio, vale destacar. Se quiser o celular aqui. Não, vou liberar, calma, vou liberar os números. Só para orientar. O sorteador já está aqui na tela. Calma, não sorteio ainda não, filho. Segura. Tira o cursor daqui, cara. Calma. Para com isso, cara. Calma. Vamos lá. Ó, um CTA rápido para você que está aqui no YouTube, está no Spotify, está vendo a gente. Você ainda não segue a gente?
Também se seguir agora não vai ter muito post pra... É pra você, cara. Mas dá pra você, pô. Vai respingar. Ó, segue @ Nélio Xavier, tá aqui na descrição, EsteveGA. @EsteveGA, Diego Cidade. @Diego Cidade. Tá aqui na descrição do episódio para você seguir a gente. O Insider vai acabar? Vai, mas a gente não vai acabar. A gente continua produzindo conteúdo em suas respectivas áreas. Os dois aqui são podcasters. Então, você não vai ficar órfão de podcast. Tem podcast. Inclusive, deixa pro final. Deixa pro final, que tem surpresinha chegando. Vamos lá. E avalia com 5 estrelas, não é só porque o podcast vai acabar. Não, é que eu não preciso avaliar. Que não precisa avaliar. Então tá gostando? Caraca, olha, podcast com plateia. Nunca vi isso no Spotify em vídeo. Duvido que tu tenha visto. Avalia 5 estrelas, porque é legal. Para quem chegar, vai ver que o podcast é bom. Agora sim, vamos ao sorteio. Eu vou sortear 2 kits agora. Um kit, gente, como eu tenho camisas de tamanho, vai ser um kit M e um kit G. Dentro do kit, cadê o kit? Tá aqui. Dentro do kit... Bruno, seu livro, inclusive, ó, vai ter que pegar. Um kit G, segura aqui, Diego. Um kit G e um kit M. Um kit, esse aí tá sem livro, né? O kit M eu vou deixar com o Gustavo, para o Gustavo entregar. Um kit M e um kit G. É o tamanho da camisa, tá, gente? Mas tem camisa, tem boné, tem caneca, tem adesivo, tem marca-página, tem bottom. Que kit rico, compadre. Vamos lá. Os números. Número 1, número 2, quer o kit? Não, pô, quer, né? Número 2, número 3, número 4, número 5, guardem os seus números, hein? Número 6, 7, 8, 9, 10. Estou saindo do enquadramento. Número 11, número 12, número 13. Número 14. Não, vocês dois já têm o kit, pô, não. Vocês dois já têm o kit. Mãe, número 14. Mãe, ela não tem o kit. Que absurdo. Ué, Vocês dois já têm. Mãe, número 14. Que filho é esse? Ué, ela pode ganhar, ué. O kit dela veio o apresentador. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Inês, 22, 23, 24. Beleza? 24. Gabriel, coloca aí. Sortear 2 números de 1 a 24. Isso, 2 números de 1 a 24. Vamos lá. Esqueci alguém, gente? Não, né? Marcos já tem. Bota Mateus e Marcos, né? Então, Mateus 25, Marcos 26. 26, isso. Sortear agora. Que rufem os tambores. 4, 3, 2, 1. Ó. Ainda não, calma. Dá aquela frustrada na expectativa, né? Gabriel, pode clicar no primeiro. E o primeiro sorteado é 25! O fotógrafo! Palmas! Palmas pro Matheus. Não é. O quê? Vem cá receber, cara. Olha aí. Já tira a foto. Vem cá receber. Caraca, ainda bem que eu mandei vocês, hein? É. Oi? Ah, Lohana tá... Ó, tem outro fotógrafo aqui. Olha aí. Foto... Aí é marmelada, não é? Vem. Foto com kit. Vamos lá. Maravilha, boa, maravilha. Faça bom uso do kit. E o segundo número. Quem quer ganhar? Oi! Pra quem quer dinheiro? Eu tô assistindo o Silvio Santos. Pode clicar, Gabriel. 5! Quem é o 5? Aê, Porto! Que legal, cara, que você ganhou! Vem pra cá, Porto. Pô, maravilha, cara. Guilherme Porto, que já esteve no Insider. O episódio... Não. 169. 169. Posicionamento. Vê se tem Guilherme Porto no 69. Vai errar, É o G. Cara, ainda bem que eu deixei o G pra ele. Né? Isso só demonstra que o sorteio também já é casado.
Caralho, vem pra cá, ainda ganhou presente, irmão. Legal. Palmas pro Porto, gente. Boa. Tem mais sorteio após o intervalo. Daqui a pouco tem mais sorteio. É o 69? Guilherme Porto. Olha aí. Tá Se eu fosse vocês, botaria sob júdice o sorteio. Pô, Pra ele irmão, saber já o número do podcast, já tava... não tem como, cara. Foi uma mesa fantástica sobre posicionamento no meio digital. A gente gravou com o Rafa Velar, não foi? Lá da Adventures. Legal, gente. Então, agora sim, bora continuar, vamos voltar. A gente já falou um pouco sobre como saber que o ciclo terminou. Guga deu um depoimento dele, Diego falou sobre o fim de ciclo de um sócio, Thiago veio aqui e falou sobre o final de ciclo dele no Clube da Fala. Já falei também um pouco sobre o meu. Agora é importante a gente perceber um contraponto de amadurecimento, né? A Carol falou, é como se fosse a plantinha e eu não estou cabendo mais naquele vaso e eu tenho que ir para outro vaso. Então existe um amadurecimento durante o ciclo. Tem o que você aprendeu, mas também tem a percepção de estagnação do ambiente. Assim, dá para tirar mais daquele ambiente? Então, para fazer esse paralelo, aí eu vou começar contigo agora, Guga, entender quais são os principais sinais. O Diego comentou aqui antes sobre, talvez daqui a 10 anos, se eu tiver outra startup, eu perceba antes até, se não é nem para começar o ciclo, ou se aqueles sinais já dá para cortar antes. Então, para fazer esse contraponto de amadurecimento na jornada e percepção que aquele ambiente está estagnado, como é que você enxerga isso, os sinais? Acho que primeiro, para ficar claro para todo mundo que está aqui e também ouvindo aí, cada um tem a sua própria forma de interpretar. Acho que você vai acabar vendo e ouvindo o que a gente está falando e, quem sabe, para você pode ser uma maneira de raciocinar ou tem a sua própria forma, né? Para mim, quando a gente fala de amadurecimento, basicamente eu sempre fui pautado em desafio, em coisa nova, né? Então, o Thiago falou uma parada que para mim sempre mexeu muito, foi, cara, chega um momento que eu tô fazendo a mesma coisa, eu tô muito saco cheio, sabe? Pô, de novo essa parada, não aguento. Eu vou dar, exemplo, claro, assim, coisas que a gente faz mesmo de produção de conteúdo, chega um momento e fala, cara, não vai fazer isso de novo não, a gente vai mudar o tempo, ou a gente faz outro formato agora, porque já deu. Mas a audiência, que bom, então vai acabar no auge, né? Mas pra gente já deu. Tenho certeza que a audiência daqui a pouco pode começar a reclamar, porque a gente vai estar de saco cheio fazendo e tal. Então acho que o amadurecimento vem muito sobre você não ferir quem tá em volta, porque você tá de saco cheio. Então é melhor que você saia da posição, mude um pouco o padrão que está sendo feito, pare de fazer, do que você comece a fazer de saco cheio, porque vai começar a prejudicar outras pessoas. No caso de quem consome conteúdo, seus ouvintes e tudo mais. Ou até você começar a ter um hiato maior. Então a sua decisão, por exemplo, ela vem em cima da sua carreira. É um momento onde você olhou a tua agenda e falou assim, cara, eu tenho que ser maduro aqui agora, acho que vale agora um salvo, episódio 1, alguma coisa, que é essencialismo, que a gente gravou. 235. Qual? 235. Então volta. Gabriel, edita. Vale um salve para o episódio 235, essencialismo, que a gente gravou. Pode procurar aí, você vai ver que é o 235, que a gente gravou, que é sobre o seu essencial, né? Você está fazendo para mim um pouco isso. Olhar a tua agenda e falar, cara, o Insider é bom para mim, mas eu tenho outras coisas que eu tenho que fazer e nesse momento eu tenho que saber dizer não. Saber dizer não nesse momento vai ser difícil para o Insider, porque senão eu vou começar a fazer o Insider de forma desleixada ou com um hiato gigante, não vou conseguir fazer mais semanal, quinzenal, maneira como vai ser. Dá uma segurada, vou voltar, aproveita que a gente tem plateia. Quem aqui tem dificuldade em dizer não, levanta a mão. Episódio 235 do Insider. 235. Isso é legal de ter plateia, né? Que a gente interage, vai lá, continua. Boa. Então, eu acho que o amadurecimento foi muito sobre isso, sabe? E acho que os momentos, assim, como o Diego falou, ele vivenciou uma experiência que fez com que ele tivesse absorvido isso para no momento que ele for montar uma outra empresa ou ele ter outra startup, ele for mentorar alguém, ele pode dizer, ó, na minha experiência, o sinal que me dava era esse. Então, por exemplo, na minha experiência, voltando a falar da faculdade, foi um momento que eu falei assim, cara, eu nunca fiz isso por dinheiro, sendo bem honesto. Eu sempre gostei de fazer. Então, para mim, qual era o momento que me deixava com mais vontade de falar assim, caraca, eu tô doido para dar outra turma. Quando eu falava com você, eu via a transformação. Eu via que na primeira vez que eu falei com você, você via desesperado, o que é isso, é número, meu Deus. Na segunda vez que eu falei com você, na terceira, você já estava falando para mim, não, porque o bounce, eu não sei das coisas, pô, isso é uma transformação. É uma pessoa que estava entrando aqui, que estava perdida, e que, poxa, ela tem o mérito 100% dela.
Porque eu não tenho mérito nenhum dessa transformação, eu só mostrei o caminho. Mas se o meu caminho está fazendo com que ela consiga chegar nesse auge, porra, isso para mim importa. Então eu vou pro próximo. Então a minha reflexão, foi o sinal que me deu, foi quando isso não importava mais para mim naquele momento. Não era suficiente para mim naquele momento. Não te incentivava. Não me incentivava a falar, pô, eu vou aceitar outra turma daqui a pouco, porque tô vendo sinais aqui, tá sendo bom, tá sendo legal. Então, um sinal para mim foi quando até o que era o meu objetivo, o que me dava mais desejo de fazer aquela ação, já não era suficiente para mim. Eu preciso mudar. Pode ser que daqui a pouco eu volte, porque eu tô com 3 anos aí já sem fazer isso, pô, legal. Pode ser, porque já tem um respiro. Mas o sinal para mim é quando eu senti que aquilo era uma obrigação acima da obrigação tradicional que se tem, né? Que eu já tinha que estar ali, a obrigação era dar com qualidade o ensino para o meu aluno ali. Mas se nem aquilo estava mais fazendo, querer levantar, querer pensar na minha aula de novo, refletir sobre isso, eu entendi que era um sinal para sair. Assim. Estava ouvindo, antes de passar para ti, Diego, ouvindo um podcast sobre finais de ciclo. Sempre antes de criar uma pauta, eu costumo ouvir outros podcasts que já foram feitos sobre essa pauta. Eu não vou lembrar o nome, acho que era De Mania, o nome do podcast. Mas o cara falou, poxa, um sinal muito claro para mim é quando antes de eu ir fazer o que eu ia fazer, eu dar uma bufada, fazer. Vamos lá, né? Ainda bem que tu não bufa no início do Insider, né? Só respirada. Respiro. Respiração pelo nariz, viu, fonoaudiólogos de plantão? Não é pela boca. Então, mas essa bufada era um sinal da pessoa e é um reflexo do corpo, do que você falou. Eu já não via mais tanto propósito em ver um aluno chegando até mim e falando, cara, eu estou usando isso que você falou. E aí foi esse estopim. Para ti, Diego, trazendo agora a percepção só para tu, ou também da história que você trouxe, do sócio, esse amadurecimento de jornada e percepção de sinais de que está estagnado e está na hora de acabar. Sim. Eu acho que, naturalmente, eu como empreendedor, sou eterno insatisfeito, né? Eu acho que a gente tem a mania feia de querer sempre melhorar toda hora e a gente não sempre dá para melhorar. E de coisas mais simples possíveis. O Iago sabe, assim, a gente vai no centro, eu falo assim, vamos na Promoinfo, que eu já quero ver uma iluminação diferente, já quero ver um microfone diferente, já quero ver não sei o que diferente, porque eu quero melhorar a qualidade das coisas. E eu vou me dando esse luxo baseado nas entregas que a gente vai fazendo e os novos clientes vão entrando, né? Então eu sempre fui fazendo isso. Foi entrando e tal, então agora eu posso melhorar. Foi entrando e tal, agora eu posso melhorar. E teve um dia que a gente estava lá foi para gravar um podcast mesmo com vocês. E eu falei, pô, como é que vocês estão fazendo no YouTube? Eu já tava bolado, porque toda terça eu gravava vídeos do YouTube. Uau, 2 vídeos por semana, aí ia lá, o Gabi editava, na outra semana estavam lá os 2 vídeos. E roteirinho, todo mundo dedicado e tal. E o negócio não ia. Aí, pensamento de constância e disciplina, uma hora vai virar, vamos manter. Aí mantive. E aí teve um momento que eu falei assim, não tá dando mais não. Já tava bolado de ficar gravando, porque é cansativo, né? Porque não é só YouTube, aí tem TikTok, aí tem Instagram, aí tem palestra e desenvolvimento, não sei o quê. E aí eu perguntei, eles também estavam falando como é que estavam fazendo, eu perguntei pro Luciano, e eu basicamente peguei, falei assim, cancela, encerra essa parada, vamos reordenar como é que a gente vai fazer, e fiquei só pegando o TikTok e jogando pra lá em shorts, né? Aí o negócio não para de crescer agora. E tipo assim, sem trabalho nenhum, porque basicamente só pego os vídeos que eu já gravei na outra plataforma e jogo pra lá. Então... Vê, Gabriel, só para deixar anotado. A gente pode fazer isso aí também, tá? Anota aí, Gabriel. Mas rapidinho, deixa eu pegar um ponto aqui. Em que momento foi? Quando você falou, cara, não, chega, não dá mais. Esse formato aqui, veio um pensamento, veio uma motivação, você conversou com alguém? Toda hora eu... É porque assim, eu sempre estou estudando e conversando com pessoas e pegando mentoria. E aí, volta e meia, eu leio algumas coisas de gestão de tempo, de produtividade, de realocação de tempo. E eu li um artigo chamado The CEO of No. Que era basicamente, o cara fez muito dinheiro e depois ele saiu de CEO e contratou um outro CEO no lugar dele. E aí a agenda dele ficou super livre para ele fazer só o que ele queria fazer. E eu fiquei assim, pô, como é que eu consigo fazer isso? Teu sonho. Como é que eu consigo fazer isso? Fazer tudo que eu faço, eu só fico olhando. Como é que eu consigo fazer isso com um cenário atual, assim? E aí, volta e meia, eu sempre tô reorganizando a minha agenda, mudando, tentando deixar ela com o mínimo de reunião possível, com uma coisa mais de foco e eu poder fazer mais relacionamento e tal, um papel até mais institucional em alguns momentos. Mesmo a gente sendo enxuto, só que como a gente começou
a ter, tipo, um sênior em operações, que eu não preciso ficar, tipo, olhando o que ele tá fazendo, me deu mais liberdade criativa para eu poder fazer as coisas, me sentir mais confortável. Então, eu tava realmente de saco cheio, porque eu tinha que... Pô, terça não vai dar porque vai ter um cliente muito importante e eu vou ter que deixar de gravar. E aí, então, eu ia ter que gravar um sábado da vida, domingo da vida. E tranquilo, fiz isso durante bastante tempo, já empreendo há 4 anos. O que eu já trabalhei sábado e domingo e continuo trabalhando, mas eu gosto de trabalhar sem a pressão de eu ter que entregar alguma coisa, né? Quero trabalhar porque eu quero. E aí tem que entregar. Então, isso foi me enchendo o saco, assim, e eu falei assim, porra, não tá dando, tá chato. E aí eu reorganizei ali e tal, mas... O que eu vou fazendo como é que eu vou melhorando a qualidade para me dar mais tesão de fazer. Então, comprei uma tocha lá, nova, bonitona, que a qualidade fica muito mais bonita. O quê? Uma tocha. Basicamente, Tocha? iluminação. De luz contínua. Tá. Uma tocha. Sabe que é tocha? Pô, tu não sabe o que é tocha? Porra, a tocha. A tocha de Uma iluminação. tocha, eu tenho mais uma tocha de pegando fogo, porra. Uma tocha. Tocha. Aí comprei uma lente nova e tal. Só o Marcos e o Matheus e o Gabriel pegando aqui a tocha. E isso vai me dando mais vontade de fazer eles gravar. Então, eu gosto sempre de me dar essas coisas. Das coisas mais simples possível, assim, comprei um mouse novo, porque vai me dar mais vontade de trabalhar. Juro, eu tenho essas paradas, Vai assim. alimentando a vontade. Então, eu vou tentando criar um ambiente mais favorável possível para me dar tesão de fazer aquilo. Cara, o meu é 100% desafio. Então, o que eu bato ali, por exemplo, o time aqui, né, parte do nosso podcast, por exemplo, a gente tem a meta que é ser top 10. Então, o dia que a gente foi top 10, irmão, tá maluco. Puta, top 10 tecnologia, o único carioca. Eu abri o podcast seguinte falando, chupa São Paulo. Eu já tava, o único carioca, meu irmão, tá maluco. Estão ali no top 10, tá maluco. O geral perdeu a linha. Porque, pô, isso é um desafio pra gente, né? Então, mesma coisa com o YouTube. A gente começou a criar formatos novos. Eu falei, pô, o negócio de só ficar o Luciano mostrando tela, não sei o que, caiu falando de tela. Vamos fazer um novo formato, quero fazer review de livro. Vou pegar, e foi engraçado, botei meu óculos e tal, pra dar aquele ar mais sério. Nem fiz brincadeira, não, eu fiquei sério. Tal. Difícil pra caramba. Aí, Difícil ficar sério, né, Gustavo? Aí fizemos um review de livro, a gente viu que deu certo, foi interessante e tal. Pô, foram 6 episódios e acabou. E foi substituído por uma outra que a gente fez agora, que não tá dando certo. A gente trouxe a galera do time para falar como começou em Analytics. Não deu muito certo, mas, pô, a gente já sabe que vai ter uma data de vencimento, vamos fazer outro. Ou seja, é um desafio ficar mudando forma. Instiga. E baseado também na meta que eu tenho. Então, a gente tem uma meta, eu sei que se eu seguir o caminho normal, tradicional, não vou alcançar. Então, o que eu faço diferente? Que maneira a gente pode pensar? Que formato a gente pode fazer? E a gente tenta dar liberdade para o time, né? Eu vou dar um exemplo. Quando a gente foi para um evento aqui no Rio, que foi a Feira do Empreendedor, a ideia do Gabriel, vou deixar bem claro do Gabriel aqui, tá? Foi fazer um vlog, cara. Eu falei, vlog? Gabrielzinho é teu vlog? Não. Ele queria que a gente fizesse um vlog. Da gente indo para a Feira do Empreendedor. Eu falei, Gabriel, a gente voltou para o Messinho. Vlog? Vamos fazer o vlog. Pô, eu fui com a cara, tô comprometido, vambora. Aí fiz vlog, daqui a pouco, pô, filma o pôr do sol, filma aí, vambora, não sei o que. Pô, ele falou que o pôr do sol. Filma por vocês voltando. Aí tá bom. Cara, eu fiz, comprometido com o negócio, porque, beleza, é uma forma da gente testar se aquilo seria interessante pra audiência do YouTube, uma forma da gente estar não ensinando nada, mas mostrando nossa rotina e tal. Cara, funcionou, tanto que a gente fez 2 vezes. Então, beleza, tô comprometido, foi uma forma diferente de fazer. Pro Diego, isso seria mole. Porque já é o vlog dele, já é o Instagram. Ele só pegar isso e jogar no YouTube. Mas é mudar o formato para tentar alcançar o objetivo. É linha de costura lá no Instagram, nos stories lá. Antes de eu puxar o próximo ponto da pauta, eu quero chamar alguém para falar sobre isso aqui. Vai ser de improviso. Que é assim, a gente já trouxe um pouco sobre quando saber que está acabando, identificar os sinais, amadurecimento. A gente trouxe exemplos aqui de o porquê acabou. Agora, fechar, uma coisa é a gente saber que já deu, outra coisa é tomar a decisão. Difícil. Não foi fácil tomar a decisão de fechar o Insider. Imagina. Nélio, você fala sobre isso aí, ó. Pronto. Não, então, você pensou semana passada e pronto. Não, cara, eu estou fazendo isso desde agosto. Desde agosto eu estou tomando essa decisão. As primeiras pessoas que eu conversei, o Bruno e Beth, estão ali atrás. Tem tempo, não tem? Tempo. A gente se reúne toda semana.
Toda segunda a gente faz reunião para entender as postagens da semana e tal. E eu falei para ele, cara, eu tô pensando em acabar. Ele, não, pelo amor de Deus, não. Então, assim, não foi uma decisão de uma hora para outra. Eu explorei outras alternativas de agosto para cá. Eu pensei em formas de manter. Cara, o Insider é o meu filho. Eu nem tenho filho, mas se tiver, é o Insider. Sabe, tem 4 anos. Tá andando aí, tá começando a falar de parar essa analogia, porque senão vai dar merda. Mas não é uma decisão fácil. Então, a pergunta que eu quero fazer para trazer alguém para cá é, cara, como fechar, sabe? Como encerrar o ciclo da melhor maneira? Tem que planejar? Já tem que pensar no que vai vir depois? Será que é necessário pensar no que vai vir depois? Será que o depois não pode ser uma pausa? Só parar. Você tem um exemplo disso aí, que é o Will Binder, que participou do podcast aqui com a gente, né? O Binder, cara, ele parou na produção de conteúdo dele por um tempo. Depois voltou a produzir. Então, assim, a gente pode parar. Né, tem que criar cenário. Para fechar podcast, tem que fazer podcast no planetário? Não, obrigado. Eu quis fazer uma reunião, eu quis fazer isso de uma maneira para o alto, para cima. Então, a provocação é essa. Como de fato tomar a decisão e encerrar? Como desligar o sócio? Como falar, olha, não vou mais dar aula não, faixa. Como fazer isso? E aí, antes de passar para vocês, a gente gravou o episódio 230 nessa temporada com 2 pessoas. Caraca, será que eu vou lembrar o nome do outro cara? Enfim, episódio 230 sobre como contratar, reter e demitir pessoas, com Mira Noronha, que está aqui na plateia, e Rodrigo Brites. Lembrei, Rodrigo Brites. Foi um episódio maravilhoso sobre isso. Então eu quero chamar ao palco ela, que é Head de Talents Global na Vale. Ela bota 9.000 pessoas para dentro da Vale todo ano. Uma salva de palmas para Mira Noronha. The Wonderful Woman. E foi aluna do Clube da Fala. Eu falei que eu ia te chamar. Mira Noronha. Eu estou líder global de recrutamento, atração e recrutamento na Vale. E esse já é um ponto de reflexão, porque a gente diz que a gente e aí a gente fica muito apegado. Então, para começar a caminhar, para encerrar, começa a prática do desapego com eu estou. Porque estamos. Boa. Então, esse tem sido também uma reflexão importante. E o Nélio puxou ali a ideia do episódio porque a gente falou de desligamento. E esse é um momento muito difícil, né? A pessoa que está indo, a empresa que está deixando. E é até importante contar para você uma coisa que aconteceu a partir das reflexões desse episódio, né? Os exercícios de produtividade, os desligamentos em massa, em mercados que flutuam, que trabalham com commodities, ou os acontecimentos do mundo que impactam as startups, vão fazer com que a gente precise viver ciclos de desligamento. E dá para fazer diferente antes de você desligar, dá para ter uma conversa honesta, cuidar daquele momento, que também é o cuidado da marca empregadora. E eu estou vivendo justamente a construção de um trabalho para cuidar do antes de sair. Porque o que a gente faz? A gente cuida do depois. Mandou embora, paga o outplacement, mas aí eu não estou vendo, não tenho contato, eu não quero compartilhar daquela dor. E esse é o elemento que faz com que a gente evite ao máximo os fechamentos, é a dor. Então, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar no antes, de construir um programa de offboarding para a gente cuidar do momento do desligamento, tendo ali a conversa, a preparação, olhando, né, as oportunidades que essa pessoa que vai ser desligada tem dentro da empresa, no mercado, e cuidando de um aspecto que eu fui estudar bastante, que é a autoliderança. O que você faz no momento da desconexão e do preparar para chegar na desconexão
é o reflexo da sua autoliderança, do sentimento de pertencer e de ser dono da sua própria vida, do seu caminho, do seu destino, do seu próximo passo lógico. Então, queria agradecer, porque os insights a partir ali da gravação do podcast foram bem importantes. E é isso. A gente vive um movimento muito constante da satisfação imediata e distanciamento absoluto da dor. E encerrar um ciclo tem a ver com isso. Você interromper a satisfação imediata e encarar que tem dor. Mas olha que interessante. E a vida vai preparando a gente, tá? Essa semana eu escutei uma fala muito interessante sobre a bênção do banho frio. Eu olhei e disse assim, nossa, não pode ter bênção no banho frio, gente, por favor. E aí, a bênção do banho frio, ela brinca justamente com o imediatismo da satisfação imediata, porque você quer o banho quente, você quer aquela sensação de acolhimento, de aconchego, de esse é meu momento na vida. Mas o banho frio, ele promove um bem-estar tão gigantesco para mente e corpo, que se você passa por aquele momento de desconforto, o ganho é muito maior do que o aconchego imediato promovido pelo banho quente. E é isso. Se a gente encara a dor da iminência do final, da percepção do final, ou do final em si, tem algo muito melhor depois. Então, curte menos a dor. Identifica, acolhe, reconhece e parte, porque tem sempre algo muito melhor depois. Uma salva de palmas para a Mira Noronha. Uhul! Mais barulho, mais barulho, mais barulho, mais barulho, mais barulho. Sensacional, né, cara? Olha aí, é tão maravilhoso contar com uma plateia dessa. Cara, obrigado. Pode, claro. Obrigado pela tua contribuição. Quem quiser ouvir o episódio inteiro com a Mira, 230 lá no podcast. Se quiser checar, tá? Se quiser checar, 230. Mas vou passar para ti. Vamos lá. A partir da fala dela, como encerrar? Como é que foi o não lá? Faixa, tô indo embora. Tchau. Pô, muito difícil, porque quando eu pensei em dar aula em pós-graduação, meu sonho era dar aula na faixa. Meu sonho, porque foi a faculdade que eu não pude fazer, né? Eu não tinha condição de fazer faculdade e tal. Eu tive para a faculdade que me deu mais bolsa. Na época eu pagava R$35 de faculdade, né? Que foi na extinta universidade. Universidade. E a faixa era a faculdade que eu podia fazer, que eu queria fazer, era o meu sonho, eu não podia. Porque eu não tinha condição de fazer, a faixa não me deu um desconto alto. E ao mesmo tempo o horário da faixa era 6h30, eu saía da Barra da Tijuca às 6 da tarde, era impossível. Então, pô, imaginar que eu estava numa instituição que eu sempre quis estudar e que agora, na realidade, eu estava lecionando ali, pô, você tá maluco, era o sonho da minha vida. Foi durante muito tempo. Só que dizer não foi difícil, mas, cara, é o essencial, né, pra minha vida. E acho que você não precisa ser babaca em nenhum tipo de fim de ciclo, né? Seja desligando alguém, seja você terminando um relacionamento, seja você dizendo não. Eu não fui babaca com a faixa. Inclusive, eu fiquei por 2 anos além do que eu queria, preparando o time para me substituir. Eu não fui, tipo assim, de faixa, tô metendo o pé, valeu. Na verdade, eu trouxe a galera do meu time, falei, pô, acompanha o curso comigo, vê, fala inclusive o que você não concorda do que eu tô mencionando, vê a forma como você faria aquilo que eu falei de forma diferente. Quase como um processo de off-boarding, né? Quase isso, era o meu off-board, vamos dizer assim. É o que eu fui fazendo com ele desde agosto já. E aí esse ciclo, cara, se encerrou até pelo menos com a faixa em si, se encerrou de uma maneira muito boa, né? Porque nesse momento agora, a gente está gravando podcast, a gente está costurando uma parceria com a faixa lá, para alguns treinamentos presenciais da Métricas serem na faixa Botafogo, inclusive o certificado final dos alunos ser o certificado da faixa com a Métrica. Então a gente está costurando uma parceria. O meu ciclo de professor acabou, mas não acabou meu ciclo com a instituição, por exemplo, né? A instituição que você respeitei e gostei, mas acho que a reflexão de dizer não para qualquer coisa, cara, tem a galera que vai ser mais emocional e a galera vai ser mais racional. Eu tendo a ser um pouco dos dois, né? Então, por exemplo, quando você falou que o Insider ia acabar, pra mim foi um choque. Eu falei assim, porra, cara, porque pra mim, como host aqui com você, com o Diego, mas que não precisa preparar pauta, que não precisa chamar alguém pra convidar. Relaxado. Sacou? Pô, eu chego aqui e falo um monte de merda. Porra, é o meu momento de descompressão. Fala isso, tá indo bem. É o meu momento de descompressão, sacou? Eu vim aqui, sou eu mesmo, falo um monte de merda, pô, que legal.
Porque no meu outro podcast, a gente sabe. A gente, porra, tem que marcar com não sei quem, previsibilidade. Eu sei o teu corre. Eu sei o rolê. Então, o meu primeiro momento foi assim, pô, ele é maluco. Eu mandei o áudio pra ele. Falei, você não vai fazer isso. Eu não vou te deixar fazer isso. Mas eu pensei só em mim, egoísmo puro, né? Falei, pô, eu quero estar ali falando um monte de groselha, tá tranquilo. Mas acho que a reflexão que você tem que ter é pensar no todo, né? Quem você está afetando, o que você está afetando. Então, no caso, quando eu dava aula em pós, além de tudo que eu acabei explicando aqui, também era uma questão de afetar a minha família, né? Minha vida. Porque, pô, imagina, eu tive uma jornada tripla, vamos dizer assim, né? Jornada número 1 na Métricas, trabalhando com o meu time e tal. Jornada número 2 como um dos produtores de conteúdo da Métricas. Jornada número 3 como professor de instituições. Então, imagina, tinha vezes que eu saía de casa às 6h30 da manhã, chegava em casa meia-noite. Pô. Isso aí eu fazia na época que eu estudava. Não agora, estou trabalhando pra caramba. Então, foi uma reflexão também do que eu tinha que tirar da minha vida ali, que talvez fosse menos impactante para o meu propósito também, e também que ajudasse a ter mais impacto na minha família também. Então, parar de dar aula nas instituições desbloqueou uma agenda absurda. Eu não preciso trabalhar final de semana. Porra, final de semana é sagrado. A galera, inclusive, da Métricas já sabe. Se manda mensagem para o final de semana, eu nem vejo, porque você não deveria estar me mandando mensagem no final de semana, inclusive. Então, né, Gabriel? Inclusive. Gabriel é maluco. Gabriel é maluco. É tipo 11h30, entreguei. Eu não respondo. Respondo 9 da manhã, tá fudido. Eu tenho que descansar. Então, é difícil, mas acho que é reflexão. Cada um vai ter sua forma, seu momento. Para mim foi momento de vida profissional e pessoal. E refletir sobre isso e ter um peso que é chato, mas com o tempo passa, né? Legal, legal. Diegão, se vê, né, fala tanto da mira do off-board que ela está preparando, esse tempo de amadurecimento que eu passei aqui, o que o Guga fez com a Fasca, como tomar essa decisão, tanto da história lá que você trouxe no começo do EP. Eu acho que tem muito a ver com buscar repertório, né? Pesquisar, tipo, tu não toma decisão da noite pro dia, né? Tá em agosto, tá conversando com pessoas, então você tá montando a tua rede de apoio para tu tomar uma decisão muito estratégica na tua vida. Na época que eu estagiava, eu fui vice-presidente da empresa Júnior, entrei lá. Depois que eu entrei, passou um tempinho, eu consegui levar o cara que era o presidente da empresa Júnior lá para trabalhar. E aí chegou lá, fim de ciclo meu, e ele continuou, e ele queria sair, e ele não conseguia sair. Ele, tipo, eu vou deixar ele na mão, como é que eu vou fazer? Então eu tenho que preparar alguém. Eu falo assim, então prepara. Mas não dá. E o cara remoendo. Aí eu ajudei ele. Falei assim, cara, acho que pode fazer assim, assim, assado. Tava ajudando ele da forma que eu podia ali. Assim, assim, assado. Aí passou um tempinho. E aí, resolveu? Não. Aí eu ajudei mais um pouquinho. E aí, resolveu? Não. No terceiro eu já não ajudei mais. E, porra, se vira, pô. Tu é adulto. Sacanagem. Então, e é muito complexo, porque eu entendo a cabeça, assim, é a questão dele, é o contexto de vida dele, então tem toda uma complexidade ali por trás. Mas, e aí, isso que é problema, sabe, assim, aonde que a gente está procurando repertório suficiente, onde a gente está pesquisando, e o Tim Ferriss fala nos livros deles lá, divide entre prós e contras quando for tomar uma decisão muito estratégica assim, na tua vida. Tu vai ver que os contras nem são tão ruins assim, que tu consegue ganhar muito mais, mas tem que correr o risco. Então, e naturalmente, quanto mais, isso aí, pelo menos na economia eu aprendi, quanto mais risco, maior retorno, né? Então, cabe a gente tomar a decisão estratégica, sabe? Cara, você falou dessa questão do ciclo do presidente e tal, da empresa Júnior, acho que foi quando o Nelly falou do fim de ciclo, uma das coisas que me fez refletir foi quando a gente olha para a empresa familiar, cara. Sim. O quão é complexo, porque vamos supor que eu sou a pessoa junto do Luciano que montou a Métricas, e agora, sei lá, eu tô meus filhos ali que estão trabalhando na empresa, estudaram, trabalham na empresa desde novo, não sei o que, estão no momento, talvez, de estar num cargo para assumir a posição do Luciano. Cara, isso é difícil pra caralho. Porque acho que o maior choque que você tem, e você consegue entender os dois lados, né? Então, o lado de quem montou a empresa e está nesse cargo, ou está nesse cargo há tanto tempo, ele olha para alguém e fala assim, calma aí, eu te ajudei a chegar até aqui, né? Calma aí, eu fiz até hoje essa parada, e esse negócio existe desse jeito porque eu montei. E agora tá falando que não tá dando mais certo? Tem que mudar, tem uma forma diferente. Então existe um choque ali também muito... O grau de relacionamento. Porque um tem que entender que é o momento talvez de encerrar, e outro não. E aí, para quem nunca assistiu essa série, fica uma dica, que é uma série muito boa, pelo menos assiste a primeira temporada, que vai falar muito bem sobre essa questão de fim de ciclo de empresa e profissional, é Succession.
o nome da série da HBO. Succession, HBO. Cara, já me E Ah, o tem filho, um bagulho familiar, o filho né? estava Doideira. esperando ali assumir o cargo, o pai dando a entender que sim, e no final o pai não larga o osso de jeito algum. De jeito algum. Faz o filho ficar maluco e tudo mais, porque o filho nunca vai poder substituir o pai também não prepara, porque o pai não quer. O pai fala, só vou sair quando morrer. Quando morrer, você assume essa porra que eu não vou estar mais aqui. Então, é uma questão também do cara não entender que é o fim do ciclo dele, para dar e preparar o filho para substituir, e o filho também entender que como é que ele controla isso, como é que ele contorna isso com o pai, para que o pai dê espaço para esse ciclo acontecer. Empresa familiar é uma decisão Mas difícil. tem um autor chamado Ryan Holiday, vocês já ouviram falar, do estoico. O ego é o seu inimigo, incrível. E eu comprei o Diário Estoico, né? Aí tem uma frasezinha, um textozinho por dia. O que o cara pega pesado é brincadeira. Basicamente chega assim, olha só, tu tem que aceitar que tu vai morrer, irmão. Se vira agora. Começa assim. Aceita que tu vai morrer e tá tudo bem com isso e dá o teu melhor baseado no que tu quer fazer, ponto. Então é bom, às vezes, tomar umas pedradinhas assim na cabeça pra dar um... Opa, acorda. Acorda que o buraco é mais ácido embaixo. hoje, hein, cara? O negócio é complexo. Tá bancando o Fabrício aqui, ó. Fabrício, mano. Ele ligou pro Fabrício antes, falou, Escola. Fabrício, fala as paradas aí. Não, mas é legal esse ponto que você falou do repertório, de buscar repertório, porque, cara, como é que você vai enxergar que tá na hora também de acabar? Então, é um ponto importante. Eu vou fazer a última virada de bloco, a virada de bloco final, com mais alguns sorteios pra gente acabar. Só que antes, ó, a galera querendo ganhar aí, boa. Tem a pergunta que a gente tem que deixar pra audiência lá no Spotify. Tem alguma ideia de pergunta? Eu tenho uma ideia de pergunta, mas quero saber de vocês. Tem uma que pode te prejudicar, que é o Insider deve acabar, então não vai votar não, tu tá ferrado. não. Mas vai ouvir tua audiência ou não, velho? Não, Injusto. Não vou Ingrato. fazer isso, não. Pô, isso aí não deve acabar, não. Diego, alguma ideia de pergunta? Pra audiência? Não, pra plateia. Pra quem vai ouvir no Spotify. E é sempre complexo. Eu sempre jogava no colo do convidado. Você fala assim, joga no colo do convidado. Não, eu pensei em perguntar o episódio que mais marcou. Ah, Esse boa. é o ponto final. Com o número, né? Com Número. Aí. Então, ó, eu tô em qual câmera, Zenin? Aqui, eu tô me sentindo aquele cara. Corta pra 3, corta pra 18, corta pra 1 e pra 2. Você que tá vendo a gente pelo Spotify, tá no YouTube, vai lá pro Spotify pra responder. Seguinte, responde aí. Qual episódio do Insider mais te marcou? Coloca um número aí. Se quiser justificar, até pode, porque o Spotify dá para discorrer. Mas começa pelo número, tá? Vamos fazer aqui a reverência à memória do host, que é muito boa. Então coloca o número. Qual episódio do Insider mais te marcou? Lembrando que é uma oportunidade de você que está aqui com a gente, atrás da câmera, participar do podcast. Porque a tua resposta, ela vai ficar lá no Spotify ancorada. Então, quem for ouvir essa conversa depois, vai ver a tua resposta. Então, você fez parte da conversa. Coloque aí até um jabá para os episódios que já passaram, né? Se tiver muito episódio repetido, 230, tá? 230. Caramba, 230, eu tenho que ouvir esse 230. E aí os plays vão aumentando. A gente fala que o podcast é perene, porque tem uma cauda longa. Eu vou acabar agora, dia 20 de dezembro. Mas os plays continuam subindo. Boa. E se tiver mais de X respostas, vai ter episódio. Mas igual aquele tipo de aquelas bandas que acabam, né? E volta 2 anos quando. depois volta uma mesa do ensaio. Não vai ter isso, não. Vai ter. Quem sabe, né? Não. Vamos lá, gente. Vamos agora para o segundo sorteio, que vão ser de 3 kits. 3 kits? 3 kits. Não. 4 kits. 5. 4 kits. Vai ganhar, Gisa. Eu vou renumerar, tá legal? Não? Não querem que renumere? Gente, o episódio é sobre fim de ciclo. Todo mundo é pegado ao número. Não tira o número. Todo mundo lembra do número? Não, 5,25 não pode. Mas se sair 5,25 a gente sorteia de novo. Vai até 26. 4, deixa eu ver se são 4 mesmo. Pera aí. Kit Zeme, bora lá, Diego Alberto aqui de novo. Vamos. Esse daqui, qual tamanho? Esse é um GG, vai sair o GG agora. GG. Esse daqui é o G. Vamos ficar só os do livro aqui agora. Esse daqui. Vai com o livro? Não, eu falei 4? É.
Ih, não vão ser 4 não, vão ser 3, pô. E um outro G. Esse daqui vem com o livro. Oi? Esse aqui vem com o livro. Não, porque ainda tem mais 2 para o último sorteio, entendeu? Que é o final. Então vamos lá, vou sortear livro. Não, vai ser o último. Eu vou começar com o G. Com o G. Então vamos lá. Gabriel, Ele vai atenção. sortear os 3 ao mesmo tempo ali. Oi? Sortear os 3 ao mesmo tempo. Não, os 3, mas não vai, agora não dá para fazer a piadinha, né? Porque você sabe que vai aparecer fechado. Vai lá, Gabriel. Aperta no botão. Pô, podia ter aquela musiquinha de Silvio Santos, né? Sim. Gabriel, beijinho de Silvio Santos aí. Vamos lá. E o primeiro número sorteado foi 12! Aí, cara que eu não conheço! Vem cá! Palmas pra ele! Meu querido, qual é o seu nome? Marcos. Marcos, você não ficou ofendido com o negócio que você não tá no meu coração, não, né? Não. Ah, então tá bom, a gente pode se conhecer. É o G. Vamos uma foto com o Marcos. Vem Guga, vem Diego. Não deixa o Hugo te extorquir, tá legal? Ah, te levei, tu ganhou. Não deixa, porque a gente já tem um boné lá do Insider. Não. Caneta? Não tem caneta não, pô. Tem... Ah, caneta, entendi. Vamos lá. Vamos com o GG agora. Vamos com o GG. Gente, quem pegar o GG e não for GG, aí dá um jeito de se virar com a camisa GG. Assim como a Lohana está com uma camisa 4 vezes maior do que ela tem um jeito ali. Gabriel, segundo... Rufem os tambores. E o segundo sorteado foi... 17! Guilherme! Uhul! Tem muito cagão, mano. Que isso, cara? Cara, isso é o destino. Cara, que loucura, velho. Que loucura. Vamos lá. Palmas. Ah, não foi. Volta. É o fotógrafo profissional ali que a gente tem que olhar, o Matheus. Quer que eu fique assim? Tá legal. Palmas pro Guilherme. Caraca, mano. Que cagão, cara. E agora? Porra, compadre. Você... Vai apresentando enquanto eu vou. Ah, tá. E agora, com esse livrinho capa dura, mais o kit Essencialismo, tá? É o do episódio 235. Livro capa dura, porque o negócio não tá de colecionador? E tu deu teu rabisco aí? De insider? Ah, tá. O autógrafo vem depois. Esse é diferenciado. E agora, rufem os tambores. O sorteado é... número 6. Tá uma marmelada isso aqui. Poder da palavra, o cara falou, é meu. É meu, pode... É seu. Caraca, irmão. Foto. Parabéns, Barreto. Boa, cara. Palmas para o Barreto. Muito bom. Foram os 3, beleza. Tem mais 2 com 2 livros. Tem um livro autografado pela mesa do Insider, do episódio 229 de vendas. Foi...
229. Foi um episódio sobre os segredos da mente milionária, com Ana Carolina Almeida, Edu Costa, Amanda Graciana e Gabi Manhã. A gente estreou o estúdio do LinkedIn no Brasil com esse episódio. Vai vir. Para a gente fechar a nossa pauta, vamos lá. Não posso estragar a cadeira do planetário, né? Tudo bem? Vamos lá. Para a gente botar o ponto final na pauta e eu fazer o encerramento, o agradecimento e os créditos. Que novo começo vem depois do fim? Muita gente que faz um sabático. O Weber estava aqui, ele falou que fez um sabático por 1 ano. Tem gente que já começa um novo projeto. Muita gente perguntou, Nélio, já vai ter podcast em janeiro? Você vai começar um novo podcast? Tive ideia para 5 novos podcasts. Mas não vou começar em janeiro. Não sou maluco. Tem gente que vai estudar, que para estudar. E tem gente que simplesmente só para, não tem um novo começo de imediato. E eu quero jogar isso para vocês, tá? Que novo começo vem? O que deve vir? A ideia de finalizar o Insider não é para começar de imediato outro podcast. Quando a Lohana me viu rabiscando o quadro lá em casa, eu rabisquei a ideia eu já pensei em 5 novos podcasts. Inclusive, para a galera poder entender como é que é o fluxo do Nélio, tem um episódio do podcast que ele fala que anota tudo no quadro e depois leva para a cama. Qual é o episódio que foi esse? Não, cara, eu fiz uma analogia. Ele falou, eu anoto tudo no quadro e depois levo pra cama. Deixa eu me explicar melhor. Mas o fluxo dele é esse. Foi do Austin Kleon, de criatividade. Foi o Roubo como Artista. Roubo como Artista, aí eu não vou lembrar o episódio que estava na minha. Eu, você, Gabi Manhã. E o Maicon. Moreira. Enfim, voltando para cá. Eu já tive ideia para 5 novos podcasts, todos eles sobre comunicação. Então, vão vir? Vão, mas não agora. Não agora, porque a ideia agora não é fazer um sabático, eu não vou parar tudo, não. Mas eu vou focar só nas atuações que eu já tenho hoje como professor do Clube da Fala, como mentor também de oratória, como produtor de conteúdo. Eu recebi um feedback hoje da Mira sobre o vídeo que eu fiz, que eu falei, cara, tem que fazer mais isso. Eu já produzi muito mais conteúdo, não só com Insider, mas sobre oratória, sobre comunicação, sobre o que eu faço. E isso está me dando retorno, isso está voltando para mim. Não que o Insider não volte, o Insider voltou muita coisa, mas tudo que eu já faço já me toma muito tempo. Então, o movimento de frear, de pisar no freio, como eu falei lá atrás de novo, e para fechar essa resposta do pós, que novo começo vem? Para mim não vem um novo começo agora. Para mim, vem um desacelerar. Diminuir minha carga horária lá no clube, estou fechando o podcast, quero ter mais tempo para mim, quero ter mais tempo para as pessoas que estão perto de mim. Reação ao vivo é bom, né? Então, isso que eu quero fazer agora e deixar ver o que vai acontecer, porque, como eu falei, são 4 anos de amadurecimento. O Nélio de 2018 é outro Nélio, o Nélio de 2022 não é o Nélio de 2018. Eu já disse não para muitas oportunidades boas, por causa do podcast também. E não me arrependo. Já teve coisa que eu me arrependi já. Assim, pensando, talvez, hein? Mas agora eu quero ver o que pode acontecer. É o que você falou lá, depois que eu disse não para a faixa, eu foquei só na métricas, e a gente começou a fazer as nossas aulas, a gente explorou oportunidades diferentes. Isso só veio porque eu ouvi um fim. Você sabia que ia acontecer? Não, cara, ninguém tem bola de cristal. Eu não sei o que vai acontecer. Mas se permitir a isso e não se cobrar, Nélio fechou o podcast, então em janeiro já tem o podcast do Nélio novo. Cara, não. É importante a gente se cuidar, a gente respirar, e eu falando isso não só para vocês que estão aqui, porque a maioria de vocês já sabem, alguns já sabem, né? Eu já falei para vocês essa minha intenção, mas quem está do outro lado do vídeo agora, quem que acompanha, os milhares de ouvintes aqui no Insider, não sabe isso, e é importante ter esse tempo para respirar. Os últimos 4 episódios que vem aqui atrás, a coragem de ser imperfeito, a gente gravou um episódio de saúde mental também. Eu falo que esses episódios são muito para mim, que eu aprendo muito, eu me abro muito nesses episódios, e me ajudou também a amadurecer. Se vocês pegarem o Insider, serviço de nerd, se vocês pegarem desde agosto até aqui, vocês vão ver que tem muitos episódios que eu dou sinais que o podcast vai acabar.
que eu falo muito de mim, eu falo muito da minha carga, eu falo muito. Então é uma construção e é o que eu vou fazer depois, é o meu momento pós-podcast. Então eu queria jogar agora para ti, depois a gente joga para Diego. O que vem depois do fim, o novo começo? É obrigatório seguir um caminho? Como é que você faz? De novo, acho que é de cada um, né? Cada um vai dar a sua experiência, a sua forma de pensar. Eu, por exemplo, invejo e aplaudo a galera que tira um sabático. É genial. E eu acho, inclusive, se eu chego... Meu sonho. Não, se eu chego no Lins e falo que eu tirando um sabático, ele me lincha. Repete isso devagar e mais alto. Se eu chego no Lynch e falo que tô tirando um sabático, eu sou linchado. Porque desde criança, todo mundo você tem que trabalhar. E de vez em quando você vai descansar. Mas brincadeira à parte, eu falo que eu invejo porque é de um planejamento fodido, né? Quem tira sabático tem que se planejar financeiramente. Tem que organizar a vida. Se é casado, não é casada, se tem filho, não tem filho, vai ter que organizar a vida da família. Pô, é um negócio de parabéns, assim, pra mim, quem tira sabático, porque se planeja muito. E, além disso, pra mim, pelo menos, e eu sei que o Diego também é assim, eu sou uma pessoa muito inquieta. Então, eu acho que eu jamais conseguiria tirar um sabático. Porque no 5º dia sabático eu ia estar de saco cheio. Pô, eu fui pra Bahia recentemente de férias. 8º dia, eu tava assim, porra, já deu. Já vi praia pra cacete. Já comi cocada. Eu não aguento mais comer esse negócio de peixe com camarão. Pô, eu quero voltar, sabe? Pô, cadê o gráfico analisar? Tá foda. Então eu sou inquieto. É lógico que eu tiro férias. Tipo, forcei o Luciano 3 meses para tirar férias. Porque a gente é inquieto. É importante tirar férias, mas cada um tem seu momento. Tem gente que tira sabático de 1 ano, né? Se planeja, fica 1 ano viajando, estudando, de uma forma acelerada. Eu acho foda isso, inclusive. Que você consiga tirar um período onde você vai estar desacelerado. O Diego falou no início aqui, né? Se permitir repertório. Esse repertório diferente. O Diego falou no início uma parada que eu compartilho muito com isso. Ele falou, pô, eu gosto de trabalhar no final de semana. Mas no final de semana trabalhar é de uma parada diferente. Porque não tem pressão de entrega, não tem pressão de alguém vir falar comigo. Então, particularmente eu, nos finais de semana, sou onde eu consigo produzir os artigos da minha área mais aprofundados e que mais são a minha cara. Saca? Tipo, é muito essa visão. Então, acho que cada um tem o seu momento. E não tem um certo ou errado. Particularmente eu, quando já encerrei ciclo, tem 1 ano que eu encerrei um ciclo, por exemplo, de vender uma outra empresa, e não montei nada. Foquei na Métricas, por exemplo. Não tem desejo, pensando nesse momento, de montar outra coisa. Na verdade, a gente vai fazer mais coisa pela Métricas e tal. Mas acho que não tem certo ou errado. Eu, particularmente, acho que se eu, por exemplo, saio da Métricas aqui agora hoje, né, que é onde eu estou 100% focado. Eu não sei se eu tiraria sabaticão, não. 1 mêsinho de férias, maybe, talvez ali, pá. Mas eu já estava 1 mês de férias planejando outra parada, ia comprar o Insider. Foda-se você, eu vou assumir então. Eu ia fazer uma coisa, eu faria a mesma entrada do Insider sempre. Tá no ar, tá valendo! Depois seguiria eu. Tá certo. Diegão, pra você, meu querido. É que eu tenho um perfil muito parecido com o do Gustavo, né? É meio diferente, assim, tipo... a gente foi tirar... No outro dia a Ju chegou e falou assim, minha noiva falou, vamos viajar, só que lá não tem Wi-Fi por 1 semana. Eu falei, quê? Falei assim, não, as coisas estão funcionando lá, mas eu preciso responder e-mail. Mas também não estão funcionando assim, né? Não lá, mas cadê o TikTok? Não exagera. Igual um dia eu tava em Maceió, no meio do barco, o Iago me liga. Aí eu, puta que parola, o que aconteceu? Aí ele, não sei o que, só pra... Era uma decisão estratégica, ele queria me ajudar, ele me ligou lá no meio de Maceió. E pra mim tá tudo bem, eu não fico chateado, eu não fico nem nada, eu acho pra mim de boa, porque eu entendo que eu tenho uma cabeça 24 horas ligada em tudo, eu tô percebendo tudo, desde o ambiente eu olho como é que eu consigo usar aquilo de experiência para o meu próprio ambiente. Então, o que tu tá fazendo eu acho muito irado, assim, sabe, de uma decisão estratégica muito maneira. Só que tu vai falando, já vou pensando em business que tu pode criar depois, entendeu? Tipo assim, porra, já pensou se o Nelhão começa a construir, então, podcast corporativo para as empresas. Pá, ele não começa aqui, faz assim. A cabeça já ferve. Não, eu fico assim, eu fico igual um louco. Então, eu acho que cada um tem o seu jeito. Eu sou o cara mais acelerado, só que eu entendo que eu tenho momentos de pausa também, momentos de dar uma respirada.
Mas eu respiro de forma diferente. Eu gosto de cansar o meu corpo para respirar. Então, foi pro Peru. Então pega a bicicleta e sobe um monte de coisa. Aí pega o quadriciclo e faz um monte de parada. Não vou pro passeio que é para contemplar a natureza por si só. Eu contemplo só depois que eu chegar lá no pico do negócio, entendeu? Então, é uma forma diferente que eu lido com as coisas, sabe? Mas isso fala muito de pessoas, né, cara? Eu, recentemente, li sobre isso, não sei tecnicamente para falar com propriedade, mas quando você faz um curso, por exemplo, de um final de semana, sábado de 9 às 6, vão ter 2 tipos de pessoas que vão sair desse curso. Uma galera vai falar assim, pô, tomar cerveja agora, né? Porque são pessoas que se energizam com outras pessoas. E vai ter uma outra galera que vai falar assim, pô, agora eu vou pra casa, dar descansada que eu tô, ó, morto. São 2 pessoas diferentes, né? Tem gente que se energiza com pessoas, tem gente que se energiza mais sozinho. Tem um momento, foi com a sua noiva, de correr ali, de ir pra bike. Talvez uma outra pessoa, pra se energizar, fala assim, a rede, pra relaxar. correndo da praia, tá maluco, já relaxei. E final de ano é muito bom para desacelerar e você pensar mais no futuro, né? É ótimo momento que é planejamento estratégico de 2023. Então eu estou executando menos e estudando mais. Então estou pensando mais no que a gente vai fazer. É o momento, né, para isso. E, cara, estudar mais faz com que você execute com menos tempo. Óbvio. Então, para que eu vou ficar batendo cabeça? E aquilo, né? Quanto mais experiente você fica, você entende que é mais jeito. Quanto mais novo, você vai na força, né? Vai empurrando, vai levando tudo do jeito que dá. Ao invés de, é com jeitinho aqui, ó, é só fazer assim, assim, assado. Cara, muito da condução do podcast eu aprendi também. Pô, se as pessoas forem ouvir o episódio da primeira temporada, começando a fazer, por mais que eu já tinha sido locutor numa rádio, cara, era diferente. Não. Hoje já flui muito mais. Você parecia que tinha tomado alguma parada. Eu lembro... cara! Pô, mas é que isso. Eu lembro do podcast que eu gravei com você, com o Bruno do Mundo Marketing na Faixa, que você fez. A gente lendo, eu e o Bruno conversando, daqui a pouco ele, tá, vamos lá, compreensão agora, vamos lá. Se vamos lá, eu sentia que era pra mim e pro Bruno. Acelera, vocês estão, né? Vamos lá. Não vai ouvir esse episódio lá de trás, não ouve não, fica só nesses aqui. Gente, pra gente finalizar antes dos créditos finais, vamos fazer mais 2 sorteios! Sim. Vamos lá. Os 2 envolvem livros. Primeiro, um kit M, esse aqui vai ser o último, que esse aqui é o livro autografado. E 2 kits M's. Então, são 2 camisas tamanho M e os 2 têm livro. Um é o livro Essencialismo, tal qual o Barreto ganhou, e o outro é o livro autografado pela mesa do Insider, Os Segredos da Mente Milionária, também edição comemorativa de 2 milhões de cópias. Posso pedir para vocês serem modelos de livro? Levantarem e tirarem o livro e mostrarem, olha isso, a gente faz o que quer, relacionamento, intimidade... Mateus, pelo amor de Deus, pega isso, cara. Gabriel, vamos lá, todo mundo lembra seus números? Gabriel, atenção, dedo no gatilho, pode clicar. A perninha. Cara, o que eu vou postar isso no Instagram? Vamos lá, e o primeiro sorteado, rufem os tambores, foi você... 18! Ig! Aí! Palmas pra Ig! Mas você não era 16? 17? 16 é o papo. Não. Vem cá, Ig. Vem cá. Não entendi. Esse aqui. Essencialismo, vem o livro, vem a camisa, caneca, boné, foto. Para o Matheus está certo. Uma salva de palmas para a Ig, muito bom. Ó, se sair kit para mais um professor do clube, vão falar que é roubado isso aqui. Então, desculpa, Giza, cadê Giza? Não deve ter... Giza, desculpa.
Se sair, essa galera vai desconfiar. Então vamos lá. Último kit, o livro autografado, Os Segredos da Mente Milionária, capa dura. Dá Sextante, obrigado, Sextante. Valeu, Sextante. Valeu, Sextante. Vamos lá, Gabriel, libera o número. 26! Zeninha! Caraca, Deus da produção ganharam. Puta merda. Fala, Nélio, pô, você chama a gente, faz sorteio e 2 da tua equipe ganham. Caraca. Pega os botões, Giza. Pega os botões pra você. Pega. Foto com o Zenin, Uma salva de palmas para o Zenin. Pode voltar para a câmera. Isso vai virar item de colecionador, verdade. Porque o podcast acabou daqui a algum tempo. Vocês podem... Não revendem não, né? Porque, pô, com todo carinho. Eu já estava dando a ideia, mas... Gente, para a gente fechar, deixa eu pegar minha cola dos créditos aqui. Primeiro, eu vou pedir para vocês virem para o palco, tá? Insiderflix, quais episódios do Insider tem tudo a ver com esse? Os finais de temporada, né? O final da primeira temporada, o final da segunda temporada, o final da terceira temporada. Os episódios finais marcam muito esses fins de ciclo de temporadas anteriores. E agora sim, os créditos do programa de hoje e agradecimentos especiais, claro, que eu preciso fazer. Produção, Nélio Xavier e Lohana Souza! Faz a fileirinha. Roteiro, Nélio Xavier. Audiovisual, Gabriel Matos e Marcos Zenin. Vem pra cá. Deixa aí, filho. Tá rolando. Vem pra cá. Zenin. Vem. Aparece. O Spotify e o YouTube tem que ver vocês. Vem, Gabriel. Gente, vamos puxar um coro de palmas pro Gabriel por toda a temporada que ele editou o podcast. Uhul! Muito bom. Relaxa. Deixa o som. Não vai dar merda, não. Fica tranquilo. Além do audiovisual, fotografia, Matheus Vidal. Vem pra cá, cara. Vem pra cá. Senta aqui. Além de fotografia, capa, Michael Moura. Palmas pro Michael, que não tá aqui. O Michael não tá aqui. Michael tá lá em São Paulo. Além disso, marketing social, Bruno Mello, Elizabeth Gradida. Palmas e muitos gritos para Bruno e Beth. Uhul! Muito bom. Não sei se vai ter lugar para todo mundo, não, mas vai sentando por aí. Cara, Bruno e Beth. Enfim, eu vou agradecer mais também. E a apresentação nas vozes de Gustavo Esteves. Aê! Diego Cidade. Nélio Xavier. E plateia! Olha com eles gritam. Não gritou pra ninguém. Legal, gente. Olha, esse é o time que... Cadê ela? Júlio Ornelas do Planetário. Palmas pra Júlia. Vem pra cá, vai aparecer. Vem. A Júlia é a coordenadora de eventos, toda poderosa de eventos aqui do Planetário. Ela possibilitou isso acontecer também. Então, obrigado, Júlia. Quero agradecer também. Tô na câmera? Não sei, né? Zenin não tá lá. Não, vê lá. Tá fechado, né? Agora pode estar tudo dando merda e a gente não sabe, né? Porque tá todo mundo aqui. Tá aqui, né, a câmera? Beleza. Quero agradecer, Júlia, de novo ao Planetário do Rio de Janeiro. Obrigado, Léo, que fez essa ponte acontecer, que já não está mais aqui no Planetário, mas obrigado, Léo Borba, beijo para você. Além disso, toda essa equipe que está aqui, a Lohana, que me ajuda desde os primórdios do Insider, me ajuda... Beija. Ajuda na vida, né, cara? Pois é, e me deu muito suporte para fazer muita coisa acontecer no podcast. Zenin, que está aqui hoje, Matheus. Olha, Matheus tirando foto. Matheus e Zenin. Zenin foi meu aluno e descobri que ele trabalhava com audiovisual e eu, cara, dei a oportunidade de ajudar o Gabriel. Cadê o Gabriel? Tá aqui. E veio para cá. Obrigado, Zenin. Obrigado, Matheus, pelas fotos que eu conheci. Primo da Lohana.
fez um ensaio nosso, então tá aqui também. Além disso, Gabriel, que editou a temporada inteira, cara, obrigado. Quantos BGs eu não falei? Gabriel, sobe BG de fundo burocrático. Gabriel, mete um BG financeiro agora. E Gabriel, caralho, que isso, cara? Menino bom, esse menino Gabriel é muito fazia. bom. Esse menino é muito bom, mas é comprometido já com uma empresa. Então, quem quiser, ele aceita frila. Vai que Mira quer levar ele embora, né? Frila! Gabriel trabalha na Beira Métricas. Azul, não, uma frila. Isso, Gabriel é funcionário do Google, da Métricas e do Luciano. Ó, o chefe do Gabriel ali, ó. O chefe. Ó a cara do chefe do Gabriel ali, ó. Além disso, cara, Bruno e Beth. Bruno tá comigo desde a 2ª temporada do Insider. Fez as capas, fazia as mídias, ficou junto. E aí teve um momento que a gente não ia mais trabalhar junto, mas ele voltou. Beth, que é a namorada de Bruno, que eu conheci também na 3ª temporada. Cara, Bruno e Beth estão comigo há muito tempo. E assim, eu quero fazer um agradecimento especial para eles, porque eles me apoiam, e a partir de um momento eles me apoiaram sem pedir nada, sem eu pagar, até porque eles gostavam do projeto, eles viam até valor também no que a gente fazia. Então, Beth não é daqui, Beth está em Minas agora. Cara, muito obrigado. Eu quero deixar registrado isso no último episódio. Obrigado demais, Bruno. Obrigado, Beth. Obrigado aos meninos que não também me ajudaram, Lucas, Matheus, Esté, todo mundo passou por aqui. Isa, esqueci de alguém? Não. Lucas, Matheus, Esté, Isa. Esqueci de alguém agora, da mó caô, né? Porque não tem como voltar. Ah, Gabriel, bota o nome de alguém depois. Pô, não tem como, né? Então, obrigado. E toda a mesa de co-hosts, cara, que está representada aqui pelo Gustavo e pelo Diego. Mas tem a Ana Carolina Almeida, que vocês ouviram o áudio, tem Edu Costa, tem Fabrício Oliveira, tem Andréa Lopes, tem Gabi Manhani, tem Amanda Graciano. A maioria deles de fora do Rio não conseguiram estar aqui hoje, mas um beijo, obrigado. Muitas coisas vão se manter, essas pessoas aqui, com certeza a gente vai voltar a trabalhar junto em outros projetos, novas coisas vão acontecer, é isso que a gente está plantando aqui nesse final de ciclo. E eu agradeço a você também que está aqui, todo mundo que veio, né? Todo mundo que está aqui, que despendeu essa manhã de sexta-feira, cara, que eu vou finalizar certinho, hein, Diego? Essa manhã de sexta-feira, e você que me acompanha desde a 1ª temporada, você que chegou ontem, você que chegou hoje no podcast. Ouvinte de outra volta. Ouvinte de outra volta, né, que chega. O que está acontecendo aqui? Obrigado. E é assim que a gente encerra o último episódio do Insider Podcast. Muito obrigado, gente. Valeu.